Agora é oficial, começou, está lançada a temporada do Miga Fala Sério. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro episódio e a gente espera que vocês recebam com muito carinho, nos acompanhem e, né, Laís, vamos falar sobre o que hoje? Então, a gente escolheu um tema escolhido por vocês, quando a gente fez a caixinha de pergunta, e a gente espera conseguir abordar o máximo que a gente puder, né? E tá ali junto com vocês durante o processo. Então, mandem ideias, mandem assuntos que vocês querem, convidados. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente acha muito importante, muito dentro da nossa vivência também. A gente vai falar sobre paternidade e sobre a ausência paterna, o que isso vai causando ao longo da vida. Em nós mulheres, isso reflete não só na nossa infância, mas desde a nossa infância até nossas escolhas na vida adulta. A gente vai falar sobre todo esse processo. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar, a gente pretende um dia ter psicólogas, pessoas aqui que conseguem abordar isso de uma forma muito mais efetiva, mas a gente vai falar dentro da nossa vivência, a gente espera que possa contribuir, que possa causar uma reflexão e que vocês possam repensar algumas coisas, assim como quando a gente também pensa num tema, a gente também faz uma reflexão interna e também isso interfere na nossa vida e nas nossas vivências e etc. Então, curta, se divirta, curte, compartilha, manda pras amigas. E é isso. E é isso. E o que a gente mais deseja, né, é que as pessoas realmente se identifiquem. Tenho certeza que muitas coisas que nós passamos, que nós vivenciamos, você também já deve ter vivenciado. E muitas coisas nós já entendemos e começaram a fazer sentido. E é por isso que a gente quer falar desse assunto. Porque, assim, a gente tem um problema, assim, generalizado, né, Laís? Assim, de orfandade, né? Assim, eu acho que se nós pegarmos, por exemplo, pessoas que estão aí à margem, por exemplo, da sociedade, né? A gente vai ver, assim, que a ausência paterna é sempre muito gritante nesses perfis, né? Tanto da marginalidade mesmo, do morador de rua. A gente vê sempre que a nossa vida, né? A nossa existência, ela vem da nossa família, vem da nossa base. E não tem como isso não implicar nas nossas escolhas da vida adulta, na nossa vida, né? Então, assim, como que foi sua infância? Como que foi sua relação com a sua família? Então, uma coisa só que eu acho importante pontuar é que a gente não está aqui para definir o que é a construção de família para cada pessoa ou cada ser humano. Cada um tem as suas escolhas, a sua forma de enxergar a vida, o que funciona para cada um. E nem discutindo também se o homem é bom ou se ele é ruim, mas a importância, sim, da figura paterna e vocês vão entender o porquê que a gente quis falar sobre esse tema e como isso é importante ser falado. Principalmente homens, se puderem, compartilhem, escuta o que a gente tem pra falar. Acho que não tá tudo bem, assim. Porque eu tive meu pai e minha mãe sempre juntos. Meus pais se separaram, vai fazer 7 anos, então tá tudo bem. Mas o meu pai, eu acho importante a gente trazer isso pra dentro da nossa vivência. O meu pai, ele sempre foi uma figura muito presente na minha vida, presente, mas isso não quer dizer que ele estava efetivamente presente no meu dia a dia, apesar de morar com ele, conviver com ele. E isso é algo bem importante de frisar, assim, porque a presença física não é a presença afetiva. Isso são coisas completamente diferentes. E que isso, a longo prazo, a gente vai entendendo como isso vai afetando as nossas escolhas e a nossa vida, né? Porque a presença não é só… Eu tô aqui com a Paula, enfim, é uma presença real. Mas de que forma realmente afetiva ou efetiva eu estou fazendo parte da vida dela ou da vivência dela. E aí, esse processo que eu acho importante a gente falar. E assim, meu pai nunca foi um pai muito presente, mas ele nunca conseguiu, de fato, ser um pai… Acessível? Não é acessível, ele é acessível, mas ele é ao mesmo tempo distante. Então, eu nunca consegui, por exemplo, ter uma convivência com ele… um lugar afetivo, assim, por exemplo, abraçar quando eu quero, beijar quando eu quero e etc. Então, sempre teve um lugar de distância, mas claro, uma pessoa nunca me faltou nada, uma pessoa trabalhadora, maravilhosa, mas faltou muito essa presença física de sentir que, de fato, não o nome pai, mas ele ser o meu pai no dia a dia. Sim. E minha mãe ocupou muito esse espaço, porque ela fez praticamente as duas coisas. Uhum. Então… é mais ou menos por esse caminho. Eu acho muito legal você também falar, assim, porque é outra vivência. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não tive, de fato, assim, essa presença nem física e nem emocional mesmo. Assim, a gente teve uma configuração familiar um pouco complicada, né? E, ao mesmo tempo, muito real em muitos lares, em muitas casas, né? A minha mãe, ela foi mãe solteira, mãe solo. E, assim, em casa nós somos em 3 irmãos. E eu não tive, assim, absolutamente nenhum contato mesmo com meu pai, né? E era algo que eu esperava a infância toda,
né? Porque eu cresci com aquela coisa que eu preciso, né? Saber quem é essa pessoa e meio que você cria uma fantasia, né? Porque quando é o desconhecido, você pode criar o pai que você quiser. Então, assim, em muitos momentos da minha vida, eu o via. Então, assim, uma pessoa totalmente ausente, que eu não tinha nem ideia de conhecimento, assim, de quem ele era, não tinha nenhum acesso a ele. Mas eu criava, de certa forma, como se ele fosse um salvador. Sabe? Como se fosse alguém que a qualquer momento... Ai, minha mãe brigou comigo, tá vendo? Se eu tivesse com ele, tudo seria maravilhoso. Então, ele foi uma pessoa, assim, super ausente mesmo, assim. Inclusive, até negligente, né? Porque nós morávamos, inclusive, cidade próxima, assim. Mas, enfim, não sei as razões. Hoje ele já é falecido, né? Quando eu tinha 19 anos, ele faleceu. E a gente realmente não conseguiu estabelecer esse relacionamento. Inclusive até material, né? Assim, a minha história ela é um pouco diferente, porque quando eu tinha 14 anos, a minha mãe sempre foi aquela mulher assim: ah, não vai cuidar, então também não quero nada, nunca o incomodou na questão material, né? E aí, aos 14 anos, eu pedi para minha avó, falei: vó, me leva num advogado, porque eu quero pedir a pensão para o meu pai. Não acho justo. Ali nasceu o meu senso de justiça. Eu falo que começou a despertar essa advogada que existe hoje. E assim, eu não achava justo. Eu não achava assim, vendo minha mãe, né, passando todo aquele aperto para nos criar e tal. E aí eu decidi, assim, foi uma decisão minha, nunca foi da minha mãe, assim, de ter essa contribuição material. E foi isso, assim, foi o que ele fez, assim, nesse curto período aí dos 14, 15 anos aos 21 anos, uma pequena ajuda material. Mas essa ausência, ela vem para a vida. Não tem como, você não bloqueia, né, essa falta, essa falha. Por isso que eu sempre bato, né, como advogada. Ninguém nunca vai me ver falar, por exemplo, que não, que mãe só é essencial, ou não. Eu acredito muito na necessidade realmente de ambos, tanto do pai quanto da mãe. Paula, assim, amiga, uma pergunta que me veio assim na minha cabeça. Quando seu pai faleceu, você sentiu que sua vida poderia ter sido diferente se ele não tivesse falecido, alguma coisa assim? Muito. Senti um pouco de culpa. Por quê? Porque a gente traz, né, assim, eu acho que é meio que do filho, né? O filho tem essa necessidade Eu achava que eu poderia ter feito algo a mais para trazê-lo para perto de mim, sabe? Sim. E aí, na vida adulta, em todos os meus relacionamentos, assim, eu meio que sempre trouxe isso também. Ai, mas se eu fizesse tal coisa, a pessoa seria melhor pra mim. Sempre fui trazendo pra mim esse tipo de culpa, né? Como se tivesse uma coisa errada com você. Isso, porque ele não ficou. Porque ele não ficou, porque ele não veio, então eu achava que era algo que talvez se tivesse alguma atitude minha, algum movimento meu, ele poderia ter vindo. Aí, sabe o que eu fico pensando, amiga? Porque a gente conversa muito, assim, a Paula não me conta os casos dela, mas a gente conversa e a gente fala, enfim, como amiga, sabe? Uma conversa normal. Onde você vê, assim, aí depois eu posso falar da experiência como pedagoga também, mas como você enxerga isso dentro das clientes quando te procuram, assim, também para falar sobre isso? Às vezes vem com a demanda do filho, porque tá se separando, ou a demanda dela pessoal também, como pessoa, sabe? O CPF, sabe? Sim. Como isso afeta. Porque eu acho que o que eu fico pensando às vezes é que as pessoas, acho que elas não têm noção dessa importância de a gente falar sobre esse tema paternidade, porque ele é muito amplo. Muito. E a gente acha que paternidade tem a ver com pensão, de se o cara paga pensão ou se ele não paga pensão. E não tem a ver com isso, não é isso, só isso. É também, mas não só isso. Isso é um pequeno pedaço. Isso aí é a ponta do iceberg. Exatamente. Então, assim, a gente vê, assim, muito... hoje, claro que de forma muito abrupta, né, muito grande, a mulher, geralmente, a mulher realmente é quem exerce mesmo aí a guarda dos filhos, né, num caso de sei lá, de uma gravidez que não veio dentro de um relacionamento, enfim, ou até mesmo de um relacionamento que não deu certo. E eu costumo dizer que, assim, a pensão alimentícia, ela é a ponta do iceberg. O cara que não paga pensão, ele já não pega o filho, ele já não convive e também não ajuda materialmente. Sim. Porque, gente, nenhum pai em sã consciência que convive com um filho, que sabe todas as demandas de uma criança, ele vai deixar de contribuir materialmente? Não estou falando aqui de valor, enfim, não é isso. Mas nenhum pai, que é pai mesmo, que exerce a paternidade, vai ser negligente com o material. Sim. A pensão alimentícia, ela é só a ponta. Ele já deixou de cumprir tudo, né? E a gente vê que, na verdade, as mães, assim como a minha, que eu contei uma história de 44 anos atrás. Apenas detalhes. Então, assim, a minha mãe já relutava naquela época, e assim, numa vida difícil, tá? Ela não cedia de ir lá buscar o direito, e eu
gente, esse direito, que eu deixo aqui esse recado para as mães, esse direito não é seu, é do seu filho. Então, não negligencie isso, porque eu sei que é difícil você ter que mostrar para um adulto aquilo que ele é obrigado a fazer. É difícil, né? Você ter que fazer esse movimento judicial e tudo. Mas, assim, as mães, elas já chegam, geralmente, com essa demanda, porque a coisa se tornou insustentável mesmo, na questão material, né? E aí, é como eu disse, por trás disso, você já vê que toda a demanda do filho já ficou totalmente, né, ao cargo da mãe, assim, né? Na grande maioria das vezes. Meu escritório, particularmente, é muito misto, porque eu tenho muitos pais que têm a guarda dos filhos. Uhum. Tenho bastante, inclusive com a pandemia, isso até deu uma potencializada. Mas hoje a maioria esmagadora ainda são as mães, né, que tomam aí essa... Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se você já recebeu algum caso também, amiga, mas assim, no sentido de. Eu fico pensando, né? Um processo de separação ele já é muito extenso e cansativo para ambos os lados, quanto para a mãe quanto para uma criança que está no processo. Sim. Eu trabalhei muito tempo em escola, né? Enfim, da Prefeitura de São Paulo. Então, eu tive muito contato com, principalmente do primeiro, segundo ano, de crianças que teve esse processo de separação e muitas delas, infelizmente, também estavam num lugar à margem mesmo, né, da sociedade totalmente. E foi muito complexo e difícil. O que eu mais percebi, uma coisa assim que eu acho importante pontuar, é que para a criança ela tem uma visão diferente da mãe que está passando por um processo de separação, né? Porque aí vai no processo que eu digo já de pedir a guarda, Sim. ou de pedir todos os direitos da criança. Uhum. Então, um processo para uma mãe é e o processo para a criança é totalmente diferente. E aí, por isso que é legal esse lugar, porque eu tô no lugar mais da criança e você tá no lugar mais da mãe. E que eu fico pensando como foi também para ela lidar com essa mulher, né? Todo esse processo também com a parte paterna dela também. Porque ela vai trazer isso dentro desse processo todo. Para uma criança, o que eu percebi muito, assim, trazendo para esse tema especificamente, é esse lugar dos pais entenderem um pouco também a função deles de pais. Eu não sou pai, óbvio, mas existe um processo que às vezes se cria um lugar muito distante do pai, principalmente, dele não conviver ali com as questões do filho. Ele acha que porque ele houve o processo de separação, a guarda está com a mãe, e ele pega aos finais de semana, aquilo é suficiente para ele. E se resume aquilo, e ele está fazendo, tá tudo ótimo. E existe um lugar que eu acho muito engraçado, dos pais, quando a criança está com ele acha que entregar um celular, uma balinha de goma, que eu não vou citar o nome da marca, porque ela não está patrocinando a gente. E acha que tá fazendo um ótimo papel, assim. E sabe? E tá tudo bem. A maioria dos meus amigos que são pais e são separados fala: ai, mas comigo, eu deixo ela na sala e a televisão é só dela. Eu fico aqui na minha cozinha, fumando e bebendo. E eu acho que eu tô sendo um super pai. E deixo ela lá com o celular. E nossa, na minha casa ela come McDonald's meia-noite, tá tudo certo. E assim. E aí tem que voltar pra casa da mãe chata depois. Nossa, a mãe que coloca regra, sabe? Comigo foi final de semana super legal. E quando ela crescer, é óbvio que ela vai me escolher, porque ela vai ver que eu sou muito melhor pra ela. Isso é tão complexo, porque essa criança chegava na sala de aula na segunda-feira extremamente estabilizada. Assim, não porque saiu da rotina dela, isso tá tudo bem. Mas esse processo dela não é estar com... Assim, que ela esteve com o pai dela, mas ela não, de fato, teve um processo de conviver com o pai dela naquele final de semana. Ela estava com o pai, mas ela não estava efetivamente com o pai. A gente volta naquilo que você disse até sobre o seu, né? Que tinha... Isso não presença. Isso não é específico de pais separados, né? Às vezes, em muitas casas, muitos lares, né? Enfim, com o pai e a mãe, acontece essa presença só física. Sim. Né? E não esse tempo de qualidade com o filho, né? Que, assim, eu sempre procuro orientar, né? Para que as pessoas tenham esse tempo, né? Porque não é só uma questão de estar passando um período com o filho, mas uma questão de realmente exercer esse tempo, conhecer seu filho, né? Usar da melhor forma. Sim. E, assim, eu acho... assim, eu acho difícil também falar uma coisa que agora, voltando um pouco, pensando assim, muito no meu pai,
é que ele veio de uma outra geração, né? Também, uma outra época. E eu sei, aí, dentro da visão dele também como homem, a forma como ele foi criado. Meu avô não era uma pessoa que dava carinho, que ele podia abraçar. Ou ele era muito rígido, exigia muito também do papel, do lugar dele de homem. O que é um homem da família, o que é um homem provedor. Tem que trazer ali os benefícios para a família, tem que ser presente, tem que ser firme, homem não chora. Essas coisas que a gente ouve e que é horrível. E também eu sei que então automaticamente vai refletir, claro, na criação dele e da filha dele. Isso com certeza. Uma coisa, claro, que com muita terapia com os anos eu fui entendendo é que foi a vivência dele e que ele não tinha pra oferecer. Ele tinha pra oferecer. Ele deu o melhor dele dentro do que ele podia e tá tudo bem. É o meu pai, gente, tá tudo certo. Mas é importante também a gente frisar isso, que as vivências e as épocas, e não dá pra fugir disso. Isso precisa ser levado em conta também. Sim. Porque é um ser humano que tá ali também, né, na sua frente, enfim. Aproveitando o que você está dizendo, Laís, hoje eu estabeleci um relacionamento com meu irmão paterno, meu irmão por parte de pai. Legal, sim. Nós conseguimos, assim, ter um tempo, nós temos filhos, então a gente está, assim, passando por esse período que está sendo bem legal, assim, estar nos reencontrando e vivendo ressignificando essa história, Sim. assim, de alguma forma. E, assim, eu acho que eu criei uma certa ficção que, né, para eles ele foi um pai, né, tipo um pai. Mas, assim, na verdade, ele também foi um pai em casa muito ausente, assim. Ele era um pai só de realmente ali ter aquela casa, o lar, né? De ir e vir. Sim. Mas ele também era essa pessoa, assim, tipo, ausente também com eles, assim, sabe? Ele tem poucas memórias. Não tem algo tipo, nossa, não, realmente em casa ele era. Não era muito distante do que ele foi pra mim também, assim, Sim. sabe? Então é algo é como você falou, né? As pessoas oferecem aquilo que elas aprenderam, né? Na vida, aquilo que ele teve, né? A gente também não se colocar também muito distante disso, porque de certa forma a gente também oferece aquilo que a gente pode, que a gente tem também dentro da gente. E às vezes não vai ser suficiente para outra pessoa, né? É que quando a gente fala da criação de um filho, de uma criança, é que eu não sou mãe, a Paula é mãe, enfim, mãe de 2, inclusive. Mas eu sou mãe de pet. Mas aí, claro que tem uma outra visão. Trabalhei com criança, então a gente, claro que vai ter um outro olhar, porque é um ser humanozinho que depende totalmente da gente. Né? E a gente sabe a importância disso. Mas é claro que a gente também vai oferecer o que tem. E claro que eu sei que minha mãe nasceu uma culpa, porque eu tenho a minha mãe que sente isso. Mas você tenta, assim, suprir de todas as formas que você pode tudo. Tudo literalmente, assim. E é uma carga, eu acho, emocional muito grande, assim. E aí, eu fico pensando nos impactos disso, assim, por exemplo, na nossa vida. Na vida adulta? Agora, nas nossas escolhas, de fato. Em como a gente se relaciona, em como a gente enxerga as coisas, em como a gente sente isso também e traz pra nossa vida, assim. Se você quiser contar um pouco. Assim, primeiro, né, tem mães, muitas vezes, né, até se intitular, eu sou pai, porque eu sou pai e mãe. Sim. E assim, trago uma notícia pra vocês, que vocês não são pai e mãe. Não tem como ser pai e mãe. É impossível, né? Porque o papel do pai ele é exercido pelo pai e o da mãe é exercido pela mãe. Então você é uma super mãe. Você é uma mãe maravilhosa. Esse é seu lugar. E assim, não tenta fazer um papel que não é seu, não cabe, né? A gente faz aquilo que pode, e os nossos filhos, assim como a gente, assim como tantas pessoas no mundo, vão ter que aprender a lidar com essas situações, né? No mundo ideal, seria lindo se todo mundo cumprisse aí com a sua responsabilidade, com o seu papel. Sim. Mas no mundo real isso não acontece. E aí a gente chega nessa fase aqui da vida adulta. É óbvio que isso impacta, né? Você há de convir comigo que uma filha que não teve uma boa régua, que não teve uma referência paterna, quando ela vai fazer as escolhas para a vida dela, ela passa a se encantar, de repente, com o mínimo. Sim. Porque ela não teve esse tratamento da parte masculina da forma como ela deveria, né? Tipo, eu sei o que é, eu sei o papel do pai, eu sei o papel do homem. Então, quando ela vai para a vida amorosa, passa a se relacionar, aí eu acredito, né? Não sou aqui dona da verdade em nada, mas eu digo pela minha vida. A sua régua é baixa, né? Então, assim, é aí que começa-se a normalizar muita coisa, a de repente achar que aquele jeitinho meio grosseiro é o jeito dele. É o jeito que, pelo menos, acho que as nossas mães olhavam assim, e ele, sei lá, ele gritou comigo, me xingou, foi agressivo, mas ele é um marido, ele é trabalhador, ele supre todas as despesas da casa. É ruim com ele, pior sem ele.
E assim, e aí é o pai que paga a pensão e acha que R$ 1.000, um exemplo que eu estou dando, é muito. Porque Chutou alto, viu, gente? Porque a mãe, ela super vai mudar a vida dela, vai para Paris e vai voltar com R$ 1.000 e tá tudo bem. E R$ 1.000 é super dá pra se criar uma criança. Então, assim, é exatamente essa mesma pessoa. É. Não tem muito, não tem distância, né? É que são em épocas e em lugares diferentes que eles vão estar. Sim. Mas é esse lugar, a gente cresce com esse lugar achando que porque o cara ofereceu o mínimo, porque ele te convidou pra jantar, ou porque ele te chamou de meu amor, ele abriu a porta do carro, nossa, ele é um homem da minha vida. Ou porque ele trata um pouco melhor do que Sim. aquela outra que ele tá. Então, como ele te trata com Sim. uma estrelinha. Tem uma coisa que minha mãe fala, e isso é real, eu levo pra vida e falo pra todas as minhas amigas, que é o jeito que o cara trata as mulheres da vida dele, é o jeito que ele vai te tratar. Isso é real. Tipo, observe mãe, filha, mãe, tia, as pessoas que ele não precisa. Uma pessoa que está no lugar servindo ele, quando ele entra numa loja, quando ele entra num restaurante. É sério, começa a observar as pessoas que ele trata ao redor, as pessoas que ele trata no trabalho, que não é o chefe, que não é a chefe. Você vai conseguindo observar como essa pessoa ela é. Sim. Sim, sabe? Sim. É muito. Isso traz muitas coisas, assim. E Laís, essa questão da ausência, né? A ausência na infância Uhum. dos personagens principais, assim, ela traz também para a vida, eu acredito, nasce algumas crenças, né? Limitantes. Algumas crenças dentro das pessoas, assim. Porque quando eu, mais nova, assim, que eu comecei, né, a ter aqueles namoradinhos e tal, eu sempre queria os inacessíveis. Sempre queria o que não me queria. Podia ter 10 que gostavam. Não, os 10 gostam dela. Mas aquele que não gostava era o que eu queria. E porque eu falava, não, eu vou ser aceita por ele. Eu vou lutava provar por ele. Que eu sou a melhor. Um lugar de merecimento. E assim, a gente meio que desperta aquele negócio de, eu não sou digna de amor. Né? Sim. Então, assim, qualquer coisa que eu tiver, já tá sendo muito, né? Sim. Eu me sinto no mesmo lugar, assim, eu faço terapia, enfim, e eu sempre fiz terapia, eu sou muito grata à minha mãe por isso, inclusive, que faço desde criança. E esse lugar, depois, com o tempo, com muita psicanálise, eu fui entendendo, não sei se pra você é nesse lugar, mas pra mim também durante muito tempo foi. Quanto mais difícil, mais eu era apaixonada e eu queria provar. Isso pra mim, depois eu descobri que tinha exatamente o lugar com meu pai, que eu falei lá no começo, assim. Que como meu pai, ele era presente, mas ele não era… ele tinha presença, mas não era emocionalmente ali presente comigo. Eu não tinha meu pai como meu melhor amigo, por exemplo, como eu via nas novelas. Eu achava incrível aquela relação da filha chorando na frente do pai. E o pai, não, filha, você vai superar, você vai, pai, sabe? amigo, parceiro. Exatamente. E eu falava, gente, é isso que eu quero. E eu consegui conquistar esse lugar com a minha mãe, mas com meu pai não conquistei. Hoje em dia é bem melhor, assim, a gente consegue ter esse lugar de conviver como amigos hoje em dia, mas hoje em dia eu tenho 34 anos, outra cabeça, outro processo. Já tô mais pronta. Às vezes eu me vejo no lugar meio que de como melhor amiga e ele como meu filho, assim, ou de mãe. Eu falo, pai, acho que a gente inverteu a tendência da vida é essa, né? Os papéis se inverterem. Tá aí um próximo assunto pra gente falar. Mas por conta do meu pai, eu senti que parecia que nada que eu fazia era o suficiente na infância para que ele ficasse emocionalmente ali do meu lado. Quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu precisava provar para o cara. E assim, pra uma pessoa que, assim, tá cagando pra mim, né? Essa aqui é a verdade. Uma pessoa que não tá nem… Que nem merecia. Que nem merecia. Que eu poderia fazer… Desprovido de beleza. Meu gosto é duvidoso, gente. Minhas amigas estão aqui pra provar que meu gosto é bem duvidoso, inclusive. Eu brinco com a Laís, gente. Vocês devem ter alguma amiga que vocês falam a mesma coisa. Que eu e ela, nós nunca vamos brigar por homem. Porque, assim, são gostos totalmente distantes. Como foi que a Simone falou ontem? Você não estava, mas a Simone falou, parecendo assim, que sujinho, meio abandonado e largado. É isso que ela fala. Não, eu fico até preocupada, porque eu vou levar isso lógico que para análise. Porque com certeza, se eu parar pra pensar, deve ter alguma coisa. Tem alguma relação. Gente, tudo que a gente passa e sente tem sempre relação com a nossa criança interior ou com coisas que a gente passou. A nossa formação tá ali. É impossível desvencilhar, assim.
assim. E tá tudo bem. Com o tempo, não é que tá tudo bem, é sofrido, mas dá pra gente trabalhar e evoluir, ser pessoas melhores e nos entendermos melhores. Com Ficar pessoas certeza. melhores, assim. Mas esse lugar que você fala, voltando, eu, assim, fui entendendo isso com o tempo e isso tinha muita relação com meu pai. Por conta disso, emocionalmente, ele sempre estava distante. Então, quando eu achava um cara que eu me interessava, óbvio que eu queria provar pra ele que eu era a melhor pessoa do mundo e que eu. Vou Tipo assim, lutar por tinha ele. que ser eu. É. Eu queria ser aceita, na verdade. Sim. Porque eu sentia que meu pai não me aceitava. Hoje em dia, eu já tive essa conversa com meu pai. E ele… Assim, meu pai, ele é uma pessoa super simples, assim, sabe? Uhum. Muito humilde, assim. E ele… A primeira coisa que ele falou pra mim, quando um dia eu falei isso pra ele… Ele falou pra mim assim, Laís, mas eu nunca não te aceitei. Tipo, onde foi que você me ouviu falando que eu não te aceitei? Ou que você não era importante? Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, por que você não fala que me ama? Agora, todos os dias, quando ele me liga, ele termina. Filha, te amo. Eu falo pra ele, pai, tá tudo bem, você não é obrigada a falar que me ama, eu sei que você me ama. Mas olha a importância também de verbalizar, às Falar. vezes, de ter uma conversa. Porque para o outro, tá tudo bem. Sabe? Pra você estar seguindo a sua vida. Você tá com as suas questões também. Meu pai estava com as questões dele. Talvez a preocupação dele é que não me faltasse, como O a gente material. falou, o iogurte. É. É legal até, depois se você quiser contar. Que não me faltasse o iogurte. Sim. Que não me faltasse o pão de manhã quando eu acordasse. Que eu pudesse ir alimentada para a escola. Que eu pudesse Sim. dormir com a O barriguinha sinônimo de cheia. paternidade dele Era era tá isso. suprido. E que também não deixa de ser, Não né? é. Não deixa de ser também. Hoje em dia, com os pais Legítimo. que a gente tem. Isso é até que bastante. Sim. Mas assim, esse lugar, assim, então, para ele, não é que ele estava preocupado que eu não passasse por coisas que ele passou. Sim. Sabe, assim, Super entendo. então. E aí, com o tempo eu fui entendendo, então, automaticamente, principalmente hoje em dia, assim, com 34 anos. Por mais que eu tive relações que eu tive que sair, porque não tinha como permanecer e me doeu muito, mas eu entendi que ele não era o meu lugar. E assim, é muito doido pensar, que esses dias eu falei até na terapia, eu falei, por que eu não permaneci em determinadas relações da minha vida? Porque eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe e eu tenho pra quem voltar. Então não tem porquê, não tenho motivos pra permanecer em relações que não vão me levar a lugar nenhum. Miga, E eu não sou a Laís que tinha 15 anos, que precisava provar quem ela era. mas, miga, deixa eu te perguntar, aproveitando, você gravou um curta recentemente, né? Sim, Que chama Amor e Dor. amor e dor. Você acha que tudo isso, né, assim, também acabou te levando pra ter uma certa crença de que o amor sempre vai vir acompanhado de dor? Então, sobre isso, eu acho bem legal falar sobre isso. Porque pra mim, tudo vem acompanhado da dor e o amor. Tudo. É impossível. Por quê? Que eu acho que isso tá bem ligado, quase um yin yang mesmo, assim. Não é que tudo tem que ser sofrido, porque isso depende também de como a gente vai ressignificar a dor ou ressignificar o que é o amor, de fato. Mas tudo vai vir com o ônus e o bônus. E isso é em qualquer coisa. Eu tenho um trabalho que eu amo, mas tem momentos que é extremamente estressante. Isso não quer dizer que eu odeio meu trabalho, não. Isso quer dizer que ele só vai me trazer estresse? Também não. Mas tudo vem ali com o amor e com a dor. No filme em si, né, a personagem, ela aí, bom, quem assistir fica ao critério de você, fica com o critério de cada um o final. Mas a personagem, ela decide se levar, assim, quase pela dor dela, assim. Isso foi muito até legal falar. Ela se entrega. Ela se entrega. Eu fiz a Beatriz, a personagem. E no dia, ela conheceu o homem da vida dela, que supria todas as demandas da vida dela. Então, ela casou com esse homem, que era o grande amor da vida dela. É a pessoa que ela queria, assim, ter para sempre. E ela idealizou que ela ia viver com ele até morrer. Que só a morte, realmente, iria levar eles. Então, era um amor inventado quase de um comercial de margarina, assim. Sim. Né? Como a gente também faz isso na adolescência, de imaginar o príncipe encantado, como ele seria. Passa até na fase adulta. E assim, é muito doido pensar que eu estava vivendo uma fase de separações nessa época que eu gravei. Então, pra mim foi muito, assim, significativo ter feito esse personagem. Muito grata a Gabriela Fernandes, que é a diretora, Sim. por essa personagem, Beatriz. Porque ela foi muito, assim, certeira, assim. Era a Laís daquele momento. Não era a Laís naquele momento, porque a Beatriz tem uma outra vivência. Mas, como atriz, a gente sempre… Resgata um pouquinho. Resgata um pouco das nossas dores internas. Eu não passei por um casamento como o da Beatriz. Passei por um casamento, mas não como o dela, da personagem. Porque o rapaz, ele acaba falecendo no dia do casamento deles. Que é o momento que ela mais realizou. Que é o momento, assim, que ela ia concretizar o amor deles. E aí, ela começa um processo de muita dor. Então, a gente vê o super amor, o amor em si ali. Aquele amor quase visceral.
pra lidar com a perda e com tudo que ele representava. E olha o perigo também de entregar, por mais que você ame, de entregar toda a sua vida, o seu processo de vida apenas na mão de uma pessoa. E ela também, olha o peso também pro outro. Receber e assim, ter o peso de ter que carregar o amor que você sente. E ele e assim, carregar a sua vida. Porque a Beatriz, ela amava. Era Lucas o nome do outro ator. Entregar ali o amor dela na mão daquela única pessoa, ele tem que carregar também esse amor. Então eu fico pensando, nossa, até ele nem descansou, tadinho. Acaba virando um peso. Vira um peso e vira uma questão, porque o outro também não é obrigado, sabe? Sim. A gente tá na vida das pessoas pra somar e não Sim. pra o outro ter que carregar você, Pra você curar, carregar né? o outro, sabe? Tipo, não existe. Por isso que dá errado às vezes. É. Mas enfim, e ela lida com o processo da morte de um jeito muito violento com ela mesma, né? Então tem uma cena ali específica no mar, que eu não vou contar o filme todo. Assistam. Mas para mim é isso, assim, o amor e é esse lugar que a gente quis trabalhar mesmo. O amor visceral e depois como lidar com essa dor imensa. E o que fazer com ela. Que numa proporção menor, é o que acontece muitas vezes nos relacionamentos. Sim. Né? Assim, da vida adulta. Né? Muitas vezes, as pessoas… Aquele castelo maravilhoso, né? Eu lido muito com divórcio, né? Pela área que eu atuo. Então, assim, muitas vezes eu fico vendo, assim, aquela família maravilhosa que, de repente, são dois inimigos. De repente, aquela situação de pessoas que acordavam e dormiam junto, que compartilhavam todas as intimidades, todos os sonhos, todos os desejos, tudo da vida. De repente, entra-se num cenário onde todo mundo é arqui-inimigo. E aí vem toda aquela dor da separação, do divórcio, enfim, né? Que, inclusive, eu, profissionalmente, sou muito ponderada para atuar, pois, na maioria das vezes, a vida vai continuar, né? Os filhos estão aí, vocês vão estar ali no nascimento do neto, do batizado, na formatura. Então, eu sempre penso nesse futuro quando eu vou atuar nessa situação familiar, assim. Mas a gente vê que de uma hora para outra, né? Aquilo tudo que era amor, de repente se transforma numa dor avassaladora. Sim. Né? E é bem complicado, assim. Amiga, você não acha que a dor vem junto com o amor? Ou você acha que… Eu acho que às vezes vem, mas eu não acho que é uma regra. Entendi. Né? Nisso eu acho que sim. Concordo com você que tudo na vida realmente não dá só pra gente, né, desfrutar do… A gente brinca, né, que a vida não é um morango com chocolate. Infelizmente. De fato, não é mesmo. Mas, assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que existe, sim, o amor, que é um lugar leve, que é realmente ser amado, ser cuidado. E que não precisa necessariamente, toda vez que se ama, ter algum tipo de sofrimento, sabe? E se sente que sofre. Uma coisa, assim, que eu fiquei feliz, assim, comigo, que agora, depois de tudo que passou, que você sabe, enfim, as coisas que eu passei esse ano… Sim. Eu só tenho orgulho de mim. Que eu falei, gente, a Laís, quando tinha, sei lá, 18 anos, não é a Laís realmente de agora. Porque antes, eu ficaria em relações assim, tentando provar pra algumas pessoas que… sabe, do meu valor, do meu amor, e eu não conseguiria fechar a porta e ir embora. E aí, quando eu olho pra mim, eu fico até emocionada, assim, e ver que eu consigo… É uma vitória. Sair e falar, não, isso não é pra mim. Não vai me levar pra nenhum lugar. E ir embora. Isso… Quando você conquista esse lugar, é quase tipo… Sabe quando você chega ali na corrida, que você passa aquela fitinha? É tipo, gente, claro, vem com a dor, vem com a cicatriz. Eu nunca vou esquecer o que eu vivi, o que eu passei. Sim. Mas saber que eu não sinto mais a necessidade, a obrigação de ter que ficar. E que eu consigo ir, sim, se eu decidir ir. Isso me dá uma alegria e um… É aquela conquista interna, sabe? Que só você e suas amigas sabem. É uma vitória. É uma vitória de saber, Não é assim… fácil você deixar aquilo que você gosta. Sim, e aquilo que te traz um prazer, assim. E que você foi viciada a vida inteira, né? Sim. Que é ser aceita. E entender que tá tudo bem. Deixa a pessoa lá e segue tua vida, assim. Mas eu queria saber de você. Você acha que isso impactou as suas escolhas? Então, eu acho que agora eu tô tentando buscar um equilíbrio nisso. Porque, assim, eu fui a Paula que quis muito ser aceita. Então, assim, nossa, era aqueles relacionamentos que eu… Ai, morria, gente. Eu morri por todo mundo. Que nem… Olha, 90% não merecia. Eu concordo. E aí, eu tive um casamento, né, de 15 anos. Com o pai dos meus filhos. Hoje a gente tem uma relação bem resolvida, enfim. Mas foi um relacionamento, assim, muito difícil nesse sentido, assim, dessa busca, né? De lutar, assim, sangrando, né? Porque, assim, ele era uma pessoa que ele já queria ter ido, eu acho que há mais tempo. Sim. E eu não culpo, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Como eu falei, o mundo real seria que, né, no casamento, enfim, as pessoas tivessem essa maturidade, etc. Mas nem sempre é assim que acontece, né? E aí, foi uma lição na minha vida, assim. Eu aprendi a realmente deixar ir.
Aliás, eu acho até que amar, deixaria, deixaria. é um ato de amor, assim, bem Sim. nobre, sabe? Então, assim, hoje, jamais eu sangraria por alguém dessa forma, Uhum. entendeu? Só que aí eu me tornei a pessoa que sempre vai embora. Entendo. Por qualquer coisinha, eu não consigo lutar por ninguém. Uhum. Tipo, se eu tô conhecendo uma pessoa, vai fazer aí 5 anos que eu tô. Que eu estou sozinha, estou divorciada. E claro que nesse meio de caminho eu conheci algumas pessoas. Mas assim, no menor sinal de indisponibilidade da outra parte, eu vou embora. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Aí eu fico pensando também, amiga. Será que também você não tá também no momento? Isso também tem muito a ver com a autoestima, assim. Mas você também, assim, se quiser que lutem por mim. Eu não vou lutar por ninguém. Um pouco. E eu. Não é um lugar de julgamento, não. Aham. Mas talvez também tenha Sim, esse lugar. tem um pouco E disso. também pro outro, também, como chega também pro outro, sabe? Eu também, às vezes, penso nisso. Tipo, agora também, quem quiser que venha. Eu também, às vezes, entro nesse lugar. Eu não vou mais por ninguém. Sim. Mas isso também é ruim, assim, também. Não é legal. Não eu é, acho que eu ainda mas não eu encontrei o equilíbrio. E a Isso. busca de tudo na vida é o equilíbrio. E é muito difícil o Sim, equilíbrio. Porque é mais difícil. fácil ser 8 ou ser 80. É mais fácil. Do que você ficar ali. É quase um processo de meditação ali que você tá dentro, mas às vezes você quer estar fora, você quer estar dentro, você Sim. é muito cansativo até, assim. Mas tudo bem, porque se a gente fosse evoluir disso, a gente estaria no céu com o Senhor. Exatamente. Não chegamos ainda, estamos na luta pra isso. Então tá tudo certo também. Mas é muito legal ouvir. E a gente também a se auto-refletir também sobre a nossa vida, assim, sobre as nossas escolhas. Sim. Mas quando a gente verbaliza e fala, aí vem, claro, um pouco do nosso processo interno. A gente tava conversando desde o começo, eu fiquei pensando em tudo que eu já passei, as coisas que eu vivi. Sim. Acho que você também. Como faz sentido, né? E aí eu fiquei, gente, sabe quando dá um déjà vu, você fala, gente, a gente tá aqui agora. Que legal! Chegamos! Vencemos! Isso é muito legal, assim. É isso. De imaginar, assim. Uhum. Não sei se agora você quer falar mais uma coisa, porque pra mim eu acho que. Não, mas eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Com Paula Miller. Questions, answer a question. Vai. O que você falaria pra aquela Laís lá atrás? Eu falaria pra ela que tudo passa. Essa é a minha frase. Tudo. Gente, é sério. Tudo nessa vida passa. Porém, entretanto, eu tive. A gente tem uma pessoa que eu conheço que ela sempre fala assim pra mim assim: a gente faz tudo pela gente. No fim, é tudo por nós mesmos. Concordo. Eu tô aqui com um propósito. A gente tem um propósito nosso, mas tem um propósito interno de cada uma. Sim. Mas a gente, graças a Deus, eu sempre também tive pessoas por trás que me ajudaram e foram me empurrando. Quando às vezes eu pensava, vai passar, mas eu dava aquela olhadinha pra trás. E a gente olha um pouco pra trás. Dá aquela vontade de voltar, porque é confortável, a gente já conhece esse lugar. Mas eu tive sempre pessoas, principalmente mulheres, que falaram, vai passar e pode seguir, você tem pra onde voltar. E esse processo de ter essas pessoas na minha vida, que eu sabia se desse tudo errado, e mesmo se eu quisesse voltar, ou que eu sentisse que não estava passando, eu teria com quem contar. Então, assim, tudo passa, porém, eu sempre também tive pessoas que me ajudaram a passar por isso. Então, amigas leais, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, dentro do que ele sempre pôde ser. Uma família muito generosa. Então, é isso, assim, eu diria pra aquela Laís que tudo passa, por maior que seja a sua dor, principalmente a dor do amor, quem já amou muito alguém, sabe como é dolorido você querer muito alguém e você não conseguir, ou você ter dado o seu 100%, o seu melhor, e você querer muito aquela pessoa, você imaginar mil coisas, e aquela pessoa às vezes não te enxergar, não ver como você foi boa pra ela, fazer coisas que te ferem, te machuca, mesmo sabendo que aquilo vai te machucar e vai te ferir, isso dói, mas tudo passa, assim, eu diria isso, assim, que por maior que seja a sua dor, tudo sempre vai passar. E eu fico muito feliz que por diversas vezes eu pensava em voltar, assim, é melhor ficar nesse lugar que é mais confortável. Mas eu falei, não, vai passar. E eu fui seguindo, mas muita terapia, muitas forte. amigas maravilhosas. Eu consegui passar. E tudo passa. E o que você diria pra aquela Paula? Vira podcast, E viu, vira gente? Aí eu se vira. Mas eu vou contar pra vocês a história desse podcast. E pra você, Paula? O que você diria pra aquela Paula? E aí eu te falaria em diferentes épocas. O que você diria pra aquela Paula antes de ser mãe? A Paula depois da sua separação? E a Paula que é de hoje? São 3 Paulas Meu diferentes. Porque são fases diferentes, né? A Paula, antes de ser mãe, eu diria, não foi culpa sua. Porque eu carreguei muita culpa que não era minha na vida, né? Assim, nessa questão familiar. Então, eu aconselharia ela, assim, a realmente não sofrer por... Não carregar culpas que não
não são delas. A outra é mãe. É, quando você, depois da sua separação, com 2 filhos, assim. Que seja pra aquela Paula. Menina, você é forte. Babado. Mulher, venceu. Assim, gente, é uma loucura, assim. Eu tenho que falar que, assim, pessoalmente, eu sou cristã, né? E não é nada sobre mim, assim. Eu brinco muito dessa questão da força, tudo. Mas se eu não tivesse Deus na minha vida, com todas essas situações... Aliás, reconhecer Deus como pai na minha vida foi uma dificuldade. Porque eu não tive esse pai físico. Então, assim, eu falava, tá, mas que amor é esse? Que tanto falam, que tanto se prega, né? Então, tipo assim, eu tive essa questão, assim. Mas eu falaria isso, assim. Você é forte, você conseguiu. E a Paula de hoje? Minha filha, segura um pouco. Segura um pouco. Não sei, assim, eu acho que eu tô vivendo um momento muito intenso, assim, nas questões profissionais, né? Sim. Assim, de estar vivendo uma nova fase, assim. Mas eu ainda tenho um pouco desse desencontro em lidar com relacionamentos, assim. Para mim ainda é talvez um pouco radical, assim, né? É algo que eu que eu falaria isso para essa Paula. Eu falaria, vai com calma aí. Eu não gosto muito do lugar, assim, da reflexão, porque eu acho que fica… O assunto por si só já é reflexão e cada um pega pra si o que quer. Mas eu gostaria de te perguntar, o que você diria, não por uma cliente, nem nada, mas para uma amiga… O que você diria para ela, assim, como última reflexão, assim? Se você pudesse falar uma última coisa, se você pudesse falar para a sua amiga, assim, para mim, assim. Último recado, assim, a gente nunca mais vai se ver na vida, sei lá. O que você falaria, assim? De paternidade, como lidar com essas questões de tudo que uma mulher passa, com essas escolhas que ela teve lá na infância e ela levou para a vida dela até hoje, assim. Isso tem a ver com as escolhas que ela faz. O que você diria como um último recado? Você é autora da sua própria história. Você não depende do que aconteceu. Você não é o que te aconteceu. Você não é o que fizeram com você. Você é autora da sua própria história e você vai saber escolher como lidar com tudo isso. Arrasou, amiga. As pessoas ficaram. É sobre isso. E isso vale muito mais. E você? O que você diria? Ai, eu diria, assim, falaria várias coisas, mas agora não vem, assim. O que eu diria, é o que eu sempre falo, que uma vez a gente teve essa conversa, que é importante, a gente como mulheres foi criada para não ter amigas, né? Acho que a construção cultural meio que deixou isso. Mas eu falaria, tenha uma rede de apoio, tenha pessoas que você possa contar, porque às vezes a gente desaba, mas a gente volta e se reconstrói. Então, faça terapia, tenha uma rede de apoio, tenha pessoas legais. Você pode ter uma pessoa só. Mas tem essa uma pessoa. A gente não é sozinho no mundo. E por mais autossuficiente que todos nós somos, e a gente consegue ser, tá tudo bem, a gente consegue, mas é muito legal ter com quem compartilhar, mesmo que for uma pessoa apenas. E a gente, uma época, falou muito sobre isso, dentre todas as histórias que a gente já conversou e já teve, mas tenha uma rede de apoio. Eu acho importante. Se você não… mas eu não tenho. Crie uma. Crie uma com a sua vizinha, crie uma com a sua amiga do interior, cria uma com alguém que você confia, ou que você possa vir a confiar, que você pode construir essa relação, mas tenha uma rede de apoio. Não seja sozinha nessa caminhada. Não seja, porque é muito triste, e a gente precisa das pessoas, a gente precisa da coletividade, a gente precisa ter com quem compartilhar uma alegria, um trabalho novo que você conseguiu, uma faculdade que você conseguiu entrar, uma coisa que você queria comer e você acha aquilo tão gostoso que você quer dividir com outra pessoa. Então tenha alguém. É isso que eu queria falar. Migas, mulheres maravilhosas, sejam essa rede de apoio. Sim. Acolham suas amigas, não julguem suas amigas. Deixa por depois. Primeiro cuide delas. Ouça mais do que fale, porque as pessoas também querem falar e querem ser ouvidas, assim. Isso que eu acho que é o mais… é bem importante também. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês… escreve o que vocês sentiram. É muito importante pra gente esse lugar próximo, porque esse podcast só vai ser construído se tiver esse lugar… que vocês falem. Porque, amiga, eu já tenho minha relação com a Paula. Isso é além do podcast. Então, mas a gente quer ter relação com vocês. E não é só mulheres, é homens, mulheres, famílias. Enfim, a vizinha. Enfim, todo mundo. Então, assim, escreva. Não precisa escrever no comentário. Manda na DM. Fala o que vocês sentem. Tem essa interação. Contem a sua história. A gente gosta de ouvir, de saber.
Esse podcast é formado por nós, por histórias reais de vidas reais. Sim, e sem lugar de julgamento. É só a gente, isso. falando mesmo. É isso. É isso. E para finalizar o tema paternidade, filhos, filhas, perdoem seus pais. Sim. Ressignifiquem, seja qual for a sua história, por pior que ela seja. Você não merece carregar a tua vida toda aquilo que já aconteceu, como eu disse há pouco. Você é autor da tua própria história, reescreve ela, vai ser feliz, segue a vida. E é isso. É isso. E seus pais sempre fazem o que eles podem. Beijo!